No último vídeo do canal, revisitamos os eventos da Saga Majin Buu e reencontramos figuras marcantes como o Rei Daburá e o Mago Babidi. Mas, apesar deles, o centro daquela história sempre foi o demônio rosa Majin Buu, um ser ancestral capaz de remodelar o próprio corpo de acordo com seu estado emocional e sua percepção de si mesmo. Entre todas as suas metamorfoses, nenhuma foi tão enigmática e perturbadora quanto Evil Buu, uma criatura magra, de olhar vazio e intenção pura de destruição. O mais intrigante é que quase não sabemos nada sobre ele. Sua aparição foi breve, sua força real nunca foi revelada, e seu potencial de ameaça permanece um enorme mistério. Você já se perguntou o que teria acontecido se ele tivesse escolhido não se fundir e enfrentar diretamente os guerreiros da Terra? E enquanto revisitava tudo isso, outra pergunta inevitável surgiu. Evil Buu pode voltar? Neste vídeo vamos explorar todas essas possibilidades. Então já deixa o like e vamos logo para o vídeo. Majin Buu é uma força primordial da natureza. Assim como Janemba e Hirudegan, ele não é apenas um monstro, é uma entidade encarnada, nascida da energia maligna acumulada antes mesmo do início do universo, moldada pela bruxaria como uma criatura capaz de devastar tudo ao seu redor. Majin Buu é possivelmente uma das entidades mais complexas de todo o multiverso, um ser capaz de abrigar múltiplas almas em um único corpo e alterar sua forma conforme o estado emocional ou espiritual dessas essências absorvidas. Sobre a origem de Evil Buu, já existe um vídeo antigo no canal explicando em detalhes. Mas o ponto central é simples. Quando o Supremo Senhor Kaiô foi absorvido, algo decisivo aconteceu dentro do Demônio Rosa. Aquela não foi uma fusão comum como as outras. A partir daquele momento, duas essências passaram a coexistir dentro de Majin Buu, travando uma guerra silenciosa. De um lado, a presença divina e estabilizadora do Supremo Senhor Kaiô, e do outro, a maldade absoluta sempre tentando romper qualquer controle. E aqui está o ponto-chave dessa história. O Supremo Senhor Kaiô não foi uma vítima, ele executou um plano. Se deixar absorver foi um sacrifício consciente de um Deus. Depois de ver todos os seus discípulos caírem e perceber que não havia alternativas naquele momento crítico, ele tomou uma decisão audaciosa. Permitiu sua própria absorção para infiltrar sua essência divina naquela essência de pura maldade. Ele sabia que seu espírito aos poucos iria promover uma corrupção reversa na essência de Majin Buu e com o tempo dominaria a criatura por completo, comprimindo sua maldade até dissolvê-la totalmente, ao ponto de se tornarem um só ser. Acontece que, milhões de anos depois, quando Majin Buu entrou em um estado de fúria absoluta, o inesperado aconteceu. A parte maligna finalmente escapou do controle do Supremo Senhor Kaiô. Esse rompimento foi tão extremo que Buu acabou se dividindo em dois corpos distintos. A alma do Kaioshin permaneceu no Buu original, enquanto a maldade pura, agora liberta, ganhou forma própria na criatura que ficou conhecida como Evil Buu. E é aí que surge a grande questão deste vídeo. Afinal, qual é o verdadeiro poder dessa entidade? Podemos afirmar que Evil Buu tinha uma base de poder muito maior que a de Buu, já que, ao se separar, levou consigo a maior parte da energia acumulada ao longo das eras, incluindo parte da energia divina do próprio Supremo Senhor Kaiô. Mas aqui falo estritamente do Majin Buu que restou após a separação, pois ele estava severamente debilitado naquele momento. Além disso, Evil Buu era maldade em estado puro, sem qualquer restrição psicológica ou emocional, e isso significa que todo o seu potencial estava completamente liberado. Assim, podemos dizer que Evil Buu não era apenas perverso, era extremamente poderoso. Se quisermos compará-lo com alguém, podemos compará-lo a Kid Buu, embora seja possível que Kid Buu ainda fosse um pouco mais forte. Porém, isso não tornaria Evil Buu mais fácil de derrotar, já que ele era muito mais imprevisível e estratégico do que Kid Buu. Mas então, o que teria acontecido se Evil Buu, por algum motivo, tivesse enfrentado os guerreiros da Terra sem voltar a se fundir? Podemos imaginar vários cenários. Após escapar, ele poderia ter decidido não absorver o Buu Gordo, mas destruí-lo diretamente. Isso seria bastante provável, considerando que estamos falando de uma entidade completamente agressiva. Se fosse assim, Buu Gordo morreria instantaneamente e a alma do Kaioshin iria para o outro mundo, deixando a parte maligna totalmente livre, pronta para causar problemas reais. Para começar,
Evilbu viajaria pela Terra exterminando todos os seres de forma cruel, os esmagando ou explodindo todos em pedaços. E com certeza seriam algumas das cenas mais violentas e aterrorizantes da história do planeta. No entanto, o mais provável é que Evilbu não tivesse a capacidade de sentir o ki de seus adversários. Vale lembrar que na história original, quando Evilbu consome Majin Buu gordo e se transforma em Super Buu, ele readquire as memórias, emoções e habilidades mais poderosas que Majin Buu acumulou ao longo das eras, incluindo inteligência suficiente para sentir o ki dos guerreiros e ir até a plataforma celeste. Provavelmente, se Evilbu simplesmente destruísse o Buu gordo e vagasse pelo planeta, ele não encontraria a plataforma celeste, nem Piccolo, nem os demais. Depois de vagar pelo mundo, ele provavelmente se irritaria e destruiria a Terra inteira. Frieza já possuía poder para isso. Naturalmente, Evilbu também tinha poder mais que suficiente. E faria isso sem hesitar. O fato é que Super Buu não destruiu a Terra apenas porque estava procurando Goku e as crianças. Ele queria lutar. Evilbu, porém, não buscaria diversão, apenas destruição. Portanto, assim que fosse libertado, ele começaria a massacrar os humanos e pouco depois aniquilaria o planeta inteiro. Depois de reduzir a Terra a poeira, Evilbu viajaria para outros planetas, eliminando raças inteiras, como uma força do mal solta no Universo 7. Felizmente, naquele momento, ainda existiam 3 guerreiros com nível suficiente para encarar uma ameaça desse tipo. Goku, que estava no planeta sagrado, Gohan, que recebia seus poderes místicos, e Vegeta, ainda no outro mundo. Eles tinham condições de detê-lo sim, mas isso está longe de significar que seria simples. Pessoalmente, Evilbu é um dos personagens mais icônicos de toda a saga, por ser um ser extremamente misterioso, violento e agressivo. E acredito que, se tivesse liberado todo o seu poder, absorvido alguns adversários e lutado diretamente contra os guerreiros da Terra, teria se tornado um dos inimigos mais terríveis e difíceis que eles já enfrentaram. Mas antes de encerrar o vídeo, existe uma última questão que precisa ser enfrentada de forma direta. Evilbu pode retornar? Se nosso amigo Majin Buu voltar a experimentar uma fúria extrema, haveria alguma possibilidade de sua parte maligna tomar forma novamente? A resposta é não. Mesmo com todos os riscos, desdobramentos inesperados e perdas ao longo do caminho, o plano original do Supremo Senhor Kaiô deu certo. Hoje, o Buu que conhecemos é essencialmente bondade, não por acidente, mas porque o espírito do Kaioshin dominou por completo a consciência remanescente da criatura, a ponto de ambos se tornarem um único ser, estável e de coração puro. Além disso, com a reencarnação de Kid Buu, a linha evolutiva daquele mal primitivo foi encerrada. Mas isso não significa que o mal desapareceu. Ele apenas muda de forma e a verdadeira questão nunca é se o mal vai retornar, mas quando. Então é isso. Eu fico por aqui. E se você gostou deste vídeo, convido você a se inscrever no canal do Kaiô e maratonar os conteúdos daqui. Certamente encontrará algo inédito sobre o nosso universo. Nos vemos no próximo vídeo.